Olá, como é que você está? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Comece se inscrevendo, ative o sininho, deixe seu like, porque isso ajuda aqui na produção dos conteúdos. E vamos lá. Hoje eu quero fazer uma diferença entre duas coisas que são absurdamente relevantes. A primeira delas eu chamo de cagação de regra. A bem da verdade, não sei o que chamo desse modo. Esse é um termo bastante comum entre os cabra aí da internet que ficam postando videozinho, tipo eu, assim, e tal, né? Mas uma diferença entre isso, que eu estou chamando de cagação de regra, e uma outra coisa que é o conhecimento por meio dos princípios e a aplicação dos princípios aos casos particulares. O primeiro deles parte de uma imaturidade, de uma superficialidade intelectual e de uma desonestidade intelectual também. O segundo deles parte de uma profundidade intelectual, de uma verdadeira e honesta vida intelectual, tá certo? E da preocupação com o bem, né? Com o bem alheio e assim por diante. Mas vamos começar pela cagação de regra. O que significa cagação de regra? Né? Estou dizendo muito cagação de regra. Eu não sei se cagação de regra é um termo bem-vindo para o algoritmo do YouTube. Então, o YouTube me perdoa se eu estou dizendo cagação de regra por demais e se esse cagação de regra não é um termo muito bem-vindo. Mas vamos lá. O fato é que, veja, isso aqui, que eu estou chamando de cagação de regra, é uma coisa muito interessante, um fenômeno atual, atualíssimo, e que tem sido utilizado, né, um meio de formação de pessoas que tem sido utilizado de maneira desmedida e até irresponsável. Por quê? Porque a cagação de regra parte, né? Eu vou parar de dizer isso. Porque, veja, a elaboração de certas regras aplicáveis, né, tidas como aplicáveis universalmente, por todas as pessoas aqui que estão me acompanhando, né, aqui nas redes sociais, parte de uma perspectiva notadamente viciosa, o que é a motivação primeira do, veja, ensino de certas regras tidas como universalmente aplicáveis, única e exclusivamente pelo fato de que eu as vivo. Parte da perspectiva de que eu sou a regra universal da vida humana. Ou seja, de que aquilo que eu vivo deve ser vivido por todas as pessoas que me acompanham ou que estão à minha volta. De outro modo, para dar um exemplo aqui, né, para que você entenda bem, para que a coisa fique, né, fixa aí na tua cabeça. No século passado, a bem da verdade, esse sujeito ele nasceu no século XIX, mas ele ficou muito famoso intelectualmente no século passado. Ele era um grande intelectual da Viena, né? Sobretudo ali no século XX, na década de 20 do século XX. Ele morreu em torno de 1945 na Inglaterra, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Ele precisou sair da Áustria e ir para a Inglaterra em busca de refúgio, caso contrário ele seria morto pelo regime nazista. E esse sujeito era o Dr. Freud, ok? Dr. Freud, ele elabora um princípio, uma regra de atendimento psicoterapêutico, que é a utilização da cocaína. Além disso, ele, quando elabora a teoria dos sonhos, ele também parte do princípio de que absolutamente todos os sonhos possuem um certo significado de sintoma. O que era o sintoma para o Dr. Freud? O sintoma era uma manifestação imagética nos sonhos, ou através das neuroses na vida cotidiana do sujeito, de um complexo reprimido no inconsciente que estava tentando sair, ok? Então isso é basicamente a teoria do sintoma em Dr. Freud, né? No Dr. Freud. Acontece o seguinte, que, veja, dentro da teoria dos sonhos e dentro do uso da cocaína, ele parte de duas coisas. Primeiro, ele usou cocaína e ele utilizou em certos pacientes e disse que o negócio estava funcionando, mas os relatórios dos pacientes desmentem isso e dizem o contrário, que não funcionou com absolutamente ninguém, ok? E a teoria dos sonhos dele parte de uma experiência particular. Ele descreve um sonho que ele teve, que era uma manifestação
que era um sintoma que manifestava o complexo basilar em Dr. Freud, que era o complexo de Édipo. Ele sonha que a sua mãe deitada numa maca, com alguns doutores com aquelas máscaras do período da peste, né? Que tinham um bico, assim. E ele via esses homens examinando a mãe, etc e tal, e ele chega à conclusão de que, veja só, aquilo era um sintoma, uma manifestação do complexo de Édipo nele. E ele interpretava os sonhos de todas as pessoas com base nisso também. Que de algum modo ele levaria aquela pessoa a entender universalmente, absolutamente tudo que estava acontecendo, seja neurose, seja sonho, através desse primeiro princípio basilar, que é o complexo de Édipo, né? E aí ele diz o seguinte, que, veja lá nesse sonho que ele tem, o bico, etc., só para contextualizar bem, que você entenda bem a coisa, não fique no ar, é uma coisa feia de fato, mas aquele bico, ele tinha um nome, aquela máscara com aquele bico, né? O nome era identificado com um pássaro. Qual era o pássaro? O bico recebe o mesmo nome do pássaro fiotinho de galinha. Qual é o nome do filhote da galinha, que nasce do ovo? É o pintinho, ok? Então veja, ele entende o nome do bicho da máscara em duplo sentido. Então, o pintinho, né, o pinto, é compreendido num sentido agora não mais literal, mas sexual. E aí ele traz para cá como uma compreensão do seu complexo de Édipo, né? E ele aplica isso a todo mundo. Percebe? Freud, o Dr. Freud, toma um caso particular, que é ele mesmo, estabelece aquilo como regra e aplica aquilo a todas as pessoas. O que gera uma quantidade infindável de problemas. Ok? Infindável de problemas. Mas muito bem. Vide a depravação sexual e etc. Eu já falei sobre o Dr. Freud aqui em outro lugar, em outro vídeo. Eu vou deixar aqui no card, quando eu falo sobre a depravação da sexualidade em Dr. Freud, né, sobre o impulso sexual e assim por diante, a educação desse impulso, eu vou deixar aqui no card. Mas muito bem. Quando nós olhamos para isso, né, e vemos que a aplicação de uma regra que, no fundo, serviu para mim e eu julgo como servindo para todas as outras pessoas, é o princípio de diversos problemas. E é o que acontece nas redes sociais. O sujeito tido como um influencer, o que é que ele faz? Ele vive uma vida pautada em determinados movimentos e aí ele usa disso para poder olhar para outras pessoas e se colocar acima delas, dizendo que se elas não vivem a mesma coisa, elas não são tão boas quanto ela é. Veja, essa imposição de certas regras só tem uma única utilidade. A imposição de uma autoridade que não deveria ser aplicada àquele indivíduo, mas que é construída por ele através de uma rotina impossível de ser seguida por aquelas pessoas que estão à sua volta, mas que ele, aspas, consegue realizar, e aí ele diz para as pessoas que, porque elas não conseguem realizar, né, elas é quem tem um problema. Mas, se elas estiverem dispostas a pagar a bagatela de R$ 2.977, ele vai ensinar como vive essa rotina. Deu para entender? Ou seja, é impor certa inferioridade nas pessoas que estão à minha volta e dizer, se vocês querem ser como eu, me pague, eu vou te ensinar. É marketing para vender curso. Deu para entender? É para isso que funciona o estabelecimento de certas regras, né? Agora veja, eu não estou dizendo que Freud fazia isso, não, tá? Tem certa utilidade em Freud. Eu coloquei 2 casos particulares. O sistema de Freud, ele é útil sob o aspecto mítico, sob o aspecto... Acho que só isso, assim. A narrativa é legal, o resto, difícil, entende? Mas vamos lá. O que é útil para nós? O que nós devemos fazer aqui? Nós não devemos olhar, então, para as regras que devem ser aplicadas universalmente para todas as pessoas. Nós devemos olhar para princípios. O que são princípios? Um princípio é uma verdade conhecida pelo intelecto e aplicada aos casos particulares, através do meu intelecto prático, no momento em que as coisas me acontecem. Ou seja, eu sei, por exemplo, que a virtude da coragem é assumir riscos necessários. Ok? E no momento em que eu estou agindo, eu vou olhar para aquela situação, bem, tem um risco diante de mim. Esse é um risco necessário ou não? Se ele não for um risco necessário, eu não estou sendo corajoso em assumi-lo. O que eu estou sendo? Temerário. A temeridade é o vício do excesso, que é o vício
Parêntese. Aristóteles diferenciava virtude e vício através do excesso e da escassez. Então, ele dizia que a virtude está no justo meio entre dois polos, ok? Um polo da ausência e um polo do excesso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a coragem, a gente tem o excesso, a temeridade, né? Que faz com que a gente viva a vida de maneira a assumir riscos que são desnecessários, certo? E a falta de coragem, né, ou a dita covardia, seria a ausência, né, da virtude da coragem, ok? Fecha parêntese aqui. Então veja só, quando então nós estamos diante de uma situação que exige de nós assumir, não tem outro jeito, eu preciso fazer aquilo ali, mas isso é um risco, eu preciso ser corajoso para fazê-lo, entende? Ou seja, eu sei qual é o princípio. O princípio é assumir riscos necessários é a definição mesma da virtude da coragem. Se eu quero exercer a virtude da coragem, eu preciso identificar quais são esses riscos necessários de serem assumidos e assumi-los quando forem necessários de serem assumidos. Agora, se eu olho para os riscos e simplesmente assumo porque são riscos, o que eu estou fazendo é ser temerário. E se eu olho para os riscos necessários e eu me abstenho de assumi-los, eu viro as costas e saio correndo porque eu tenho medo, eu estou sendo covarde e não corajoso. Deu para entender isso aqui? Então, eu preciso aprender a olhar para a realidade à minha volta e aplicar os princípios à realidade que está à minha volta. Por exemplo, um outro princípio muito importante. São Tomás de Aquino diz o seguinte: o maior bem que se pode dar a uma outra pessoa é a vida. A vida é o primeiro bem. Por quê? Porque você está dando ser à pessoa. Você está dando a existência para outra pessoa. É por isso que a geração de uma nova vida é o maior bem que se pode dar a outra pessoa. Porque primeiro vem a geração da vida, depois vem a vida financeira, depois vem a educação, o colégio, depois vem o trabalho que ela vai ter, e assim por diante. Ou seja, o ser, a existência é o maior bem que se pode dar a outra pessoa. E por que é assim? Porque a partir do momento em que você dá a existência a uma outra pessoa, você dá a ela a oportunidade de conhecer, servir e amar a Deus. Você dá a ela a oportunidade de ser redimida. Ela já foi, né, no fato, nesse caso, mas você dá a ela a oportunidade de se reconhecer redimida desde o momento em que ela passa a existir. Por ser uma criatura amada de Deus e desejada por se tornar filha de Deus pelo próprio Deus. Você dá a ela a oportunidade do céu. Você dá a ela a oportunidade de viver a coisa mais maravilhosa que pode ser vivida por qualquer ser humano, né? Pois bem, a vida eterna, junto de Deus. O ser, a existência é o que é de mais importante. Então, o maior bem que se pode dar a uma outra pessoa é o ser, é o existir, né? Muito bem. Muito bem, eu tive um problema técnico aqui na gravação, então estou juntando os dois vídeos num único. Mas veja bem. Então, perceba, estabelecido o princípio, as ações elas serão então coordenadas na particularidade de cada uma delas a partir daqueles princípios. O que é um princípio? O princípio, portanto, é aquilo que está no início de infinitas possibilidades de ação. Porque o princípio é aplicável nas distintas vidas, em diferentes casos possíveis. Então, eu falei aqui de virtudes. Vejam, as virtudes são isso, então. Aquilo que você vai ter como um princípio motivador de cada uma das suas ações. E com princípio motivador eu quero dizer que ela vai coordenar e ordenar para o bem próprio de cada uma das ações em cada situação em particular. Por exemplo, você pode ser corajoso no momento em que, como homem, você precisa defender a sua família dentro de casa de um mal que a invadiu. Você pode ser corajoso lutando contra um animal, sei lá, um cachorro feroz para defender o filho. Você pode ser corajoso e assim por diante, entregando um bandido que te faz uma ameaça. Você pode ser corajoso, sei lá, estou colocando várias situações hipotéticas aqui. O fato é que a coragem é aplicável a distintas possibilidades de ação. Veja, o princípio não é uma regra que te é imposta para que você seja de um determinado modo encaixado ali dentro de um quadrado, tá certo? Igual a alguém te diz que aquela regra é universal porque ela é vivida por ele. O princípio é aquilo que te motiva a agir de um determinado modo, visando o bem próprio daquela ação assumida por você. Esse é o princípio. O princípio é aquilo que se conhece pelo intelecto como verdade, que é aplicado a situações particulares, a partir do momento que você entra em contato com essas situações específicas e que você precisa aplicar esses princípios que você tem conhecido, né? Você sabe que você precisa ser bom, você sabe que você precisa ser corajoso, você sabe que você precisa ser honesto, justo, você sabe que você precisa ser temperante, moderado, né? Você sabe que você precisa ser prudente e, veja só, tudo isso são princípios. Eu estou colocando as virtudes para que fique mais fácil de que a gente compreenda aqui a coisa, hein?
E em cada uma das minhas ações eu vou identificar, no particular, os casos em que eu preciso aplicar cada um desses princípios e o modo como eu vou aplicá-los, percebe? Isso serve para você olhar para o teu trabalho, para o teu relacionamento, namoro, para o teu matrimônio, para tudo nesse sentido, né? Os princípios são aplicáveis nas distintas vidas. E o que eu quero te dar é mais um princípio. Deu para entender? Agradeço muito a tua atenção a esse vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like, comenta aí o que foi que você achou. E nós nos vemos no próximo. Peço perdão pela divisão no vídeo, se ele ficou um pouco confuso, é porque eu tive esse problema técnico e de fato retomar o discurso é um pouco complicado, mas agradeço pela atenção de qualquer forma. Um forte abraço, até mais. Tchau.